No início do filme, conhecemos Henry, um garoto que vive com sua mãe em uma área rural dos Estados Unidos. Seus pais se divorciaram e seu pai se casou novamente, mas Henry ainda o visita ocasionalmente nos finais de semana. Sua mãe, no entanto, é uma mulher solitária e profundamente triste. Henry, um garoto muito inteligente e sensível, percebe o sofrimento da mãe e deseja dar a ela toda a felicidade possível. Ele sabe que sua mãe se esforça para cuidar dele, mas enfrenta dificuldades, pois suas mãos tremem sempre que tenta realizar alguma tarefa doméstica. Certo dia, sua mãe decide sair para fazer compras e leva Henry consigo, pois sente grande desconforto ao interagir com estranhos. Enquanto estão na loja, Henry começa a folhear algumas revistas, quando um homem ferido chamado Frank se aproxima. Henry, preocupado, pergunta se ele precisa de ajuda e se pode lhe oferecer uma carona. Frank aceita, e o garoto o leva até sua mãe, que, ao ouvir o pedido, recusa-se a ajudar. No entanto, Frank, em um gesto ameaçador, coloca a mão no pescoço de Henry, forçando sua mãe a aceitar levá-lo no carro. Durante o trajeto, ela pergunta para onde ele deseja ir, e Frank responde que gostaria de descansar um pouco em sua casa antes de partir. Logo, ela percebe manchas de sangue na camisa dele e pergunta sobre o ferimento. Frank revela que passou vários anos na prisão e que, naquele dia, foi submetido a uma cirurgia de apendicite no hospital da penitenciária. Contudo, ele aproveitou a oportunidade para fugir. Essa revelação assusta Henry e sua mãe, mas, sem alternativas, eles permitem que Frank entre na casa. Preocupada, a mãe de Henry questiona se ele pretende machucá-los, e Frank garante que nunca fez mal a ninguém e que não quer cometer erros que possam levá-lo de volta à cadeia. Pouco depois, ao ligarem a televisão, os três assistem ao noticiário informando que a polícia está à procura de Frank, descrito como um criminoso perigoso. Frank, no entanto, afirma que a situação não é como estão relatando. Ele alerta que, se a polícia aparecer na casa, eles não devem demonstrar que estão lhe dando abrigo. Para evitar suspeitas, ele amarra a mãe de Henry em uma cadeira, mas sem machucá-la. Henry, por outro lado, permanece livre para poder agir naturalmente caso algum vizinho apareça. Com o clima mais tranquilo, Frank decide preparar uma refeição para os três. Ele demonstra habilidades na cozinha e, ao servir o jantar, senta-se ao lado da mãe de Henry e a alimenta, já que suas mãos ainda estão amarradas. Ela aceita a comida sem medo, o que surpreende Henry. Mas ele sabe o quanto a mãe se sente sozinha e deseja que alguém entre em sua vida para cuidar dela. Durante a conversa, Frank pergunta sobre a estação de trem mais próxima e a mãe de Henry responde que não fica muito longe dali. Frank então planeja fugir pegando um trem na manhã seguinte. Antes de dormir, ele amarra a mãe de Henry à cama e se deita no chão. Henry observa tudo em silêncio. Na manhã seguinte, Frank solta a mãe de Henry e anuncia que está partindo. No entanto, ao ler o jornal, descobre que os trens não estão operando devido ao feriado do fim de semana. Sem outra opção, ele decide ficar mais um dia na casa. Para não ser um peso para mãe e filho, Frank começa a ajudá-los com tarefas domésticas, limpando a casa e realizando pequenos concertos. Ele também passa um tempo com Henry, ensinando-o a jogar beisebol. No fim da tarde, um vizinho aparece na porta da casa. Frank segura a mãe de Henry e ordenando ao garoto que não revele nada sobre ele. Quando Henry abre a porta, um vizinho está lá para entregar algumas maçãs. O homem pergunta sobre sua mãe, e Henry responde que ela está tomando banho. O vizinho então alerta o garoto, dizendo que ele não deveria abrir a porta tão facilmente, pois um criminoso perigoso escapou da prisão. A mãe de Henry, irritada, repreende Frank por colocar seu filho em tal situação e o adverte para manter distância. Apesar disso, tanto Henry quanto sua mãe começam a perceber que, embora Frank seja um fugitivo, sua atitude em casa não sugere que ele seja uma ameaça real para eles. Com o passar dos dias, as maçãs que o vizinho trouxe começam a estragar. A mãe de Henry decide jogá-las fora, mas Frank sugere uma alternativa e começa a descascá-las para preparar uma torta. Ele ensina Henry e sua mãe a receita, e juntos, os três trabalham na cozinha.
Em um momento delicado, as mãos da mãe de Henry começam a tremer, mas Frank segura suas mãos com firmeza, acalmando-a. Essa interação cria uma proximidade entre os dois, e a mulher, que já estava solitária há muito tempo, não resiste à conexão que está se formando. Henry percebe a crescente proximidade entre sua mãe e Frank, mas não sabe ao certo se isso é certo ou errado. Mais tarde, à noite, Frank vê carros da polícia passando pela rua e teme que estejam se aproximando para revistar a casa. Ele decide que precisa ir embora, mas a mãe de Henry pede para que fique por mais alguns dias. Henry concorda, e Frank decide permanecer um pouco mais. Naquela noite, Frank e a mãe de Henry se aproximam ainda mais e acabam fornicando. Na manhã seguinte, Frank continua ajudando nas tarefas domésticas e ensina Henry a trocar o pneu do carro, explicando que ele precisa aprender a se virar sozinho. Mais tarde, Henry vai ao mercado comprar mantimentos e encontra uma colega de classe por quem tem interesse. Na hora de pagar as compras, o caixa nota que há uma navalha entre os itens e pergunta se é para Henry. Ele responde que sim. Ao chegar em casa, Henry encontra a vizinha dentro de sua casa, procurando por sua mãe. A vizinha pergunta se seu filho pode ficar na sua casa, pois ela precisa sair por algumas horas. Muito relutante, Adele, mãe de Henry, aceita, pois o garoto é deficiente e não sabe se comunicar bem. Após a saída do vizinho, Frank aproveita para interagir com o garoto, sabendo que ele não poderá denunciá-lo. Os dois jogam beisebol no jardim, e depois Frank ensina a mãe de Henry a jogar também. O dia segue leve e divertido, com momentos de descontração entre eles. Mais tarde, enquanto jantam e assistem TV, a vizinha retorna para buscar seu filho. Frank se esconde antes que ela entre na casa. O noticiário na televisão exibe novamente a foto de Frank, informando que a polícia segue à sua procura. O garoto do vizinho, ao ver a imagem, tenta dizer o nome de Frank, mas, devido às suas dificuldades na fala, não consegue expressá-lo claramente. A mãe de Henry, assustada, observa a situação, mas a vizinha, achando que seu filho estava tentando fazer alguma brincadeira, o leva para casa. Com o passar dos dias, a relação entre Frank e a mãe de Henry se fortalece. Eles decidem fugir para o Canadá para recomeçar suas vidas. No entanto, a mãe de Henry teme que o ex-marido não permita que Henry vá com eles. Então, ela começa a planejar sair sem avisá-lo. Durante uma conversa mais profunda, a mãe de Henry compartilha detalhes dolorosos de seu passado. Ela conta que, quando se casou com o pai de Henry, era muito feliz, mas sofreu vários abortos espontâneos, o que a levou a uma depressão profunda. Seu marido não suportou essa situação e pediu o divórcio. Algum tempo depois, ela engravidou novamente e deu à luz Henry, o que lhe deu uma nova chance de ser feliz. Frank, por sua vez, também revela sua história. Ele conta que foi casado e teve uma filha, mas descobriu que a menina não era realmente sua, pois sua esposa o traía com outro homem. Frank decidiu se divorciar, mas, antes que pudesse agir, sua esposa, em um surto de desespero, afogou a própria filha na banheira. Furioso, Frank a empurrou e ela caiu da escada, morrendo na queda. A polícia chegou logo depois e o prendeu, acusando-o do assassinato da esposa e da criança. Na manhã seguinte, a mãe de Henry informa ao filho que, em poucos dias, eles irão para o Canadá. No entanto, Henry não fica feliz com a notícia. Tentando distraí-lo, sua mãe pede que vá à biblioteca buscar alguns livros, pois eles precisam de informações sobre o visto para a viagem. Após sair de casa, Henry vai até a biblioteca para buscar o livro que sua mãe havia solicitado. Na biblioteca, ele encontra a garota que ele secretamente gosta. Animado com o encontro, Henry inicia uma conversa e pergunta com quem ela mora. A jovem responde que seus pais são divorciados e que sua mãe se casou novamente com seu namorado. Por isso, atualmente, ela mora com o pai. Durante a conversa, Henry menciona que sua mãe recentemente começou um relacionamento com um novo namorado. A garota, sem hesitar, aconselha Henry a afastá-lo o quanto antes, pois, caso contrário, ele e sua mãe podem acabar se casando, e ele será deixado para trás.
No entanto, Henry discorda, pois acredita que Frank não seja esse tipo de pessoa e confia que sua mãe jamais faria algo assim com ele. Depois de pegar o livro na biblioteca, Henry retorna para casa. Mais tarde, naquela mesma noite, seu pai aparece e o leva para jantar em um restaurante. Lá há outras crianças, e em determinado momento, o pai pergunta a Henry qual esporte ele gosta de praticar. Sem hesitar, Henry responde que gosta de dançar. No entanto, seu pai não aprova a resposta e comenta, com um tom de desprezo, que sua mãe também gosta de dançar, mas que isso não tem nada de especial. Após o jantar, o pai leva Henry de volta para casa. Ao chegar, Henry vê sua mãe e Frank dançando juntos ao som de uma música alta. Essa cena o incomoda profundamente, pois reforça a ideia de que Frank está se tornando parte da vida de sua mãe. Ele percebe que não quer seguir com eles para o Canadá, mas sua mãe, por outro lado, não pretende deixá-lo para trás. Na manhã seguinte, Frank e a mãe de Henry começam a arrumar as malas, pois a viagem para o Canadá está marcada para o dia seguinte. Henry decide ter uma última conversa com sua amiga e vai encontrá-la. Ele conta que partirá para o Canadá no dia seguinte e a garota tenta convencê-lo a ficar. Durante a conversa, Henry acaba revelando que o namorado de sua mãe é Frank, o fugitivo que a polícia está procurando. Assustada, a garota alerta Henry sobre o perigo que sua mãe corre, dizendo que, se a polícia os encontrar juntos, eles podem acabar mortos. Enquanto isso, a ferida de Frank piora e começa a infeccionar. Preocupada, a mãe de Henry sai para comprar remédios. No entanto, ao ligar o carro, ela parece mergulhar em pensamentos. Frank percebe sua hesitação e se aproxima, perguntando se ela realmente deseja partir. Com sinceridade, ela admite que sim. No fundo, ela teme que Frank não aceite Henry como parte da família e que, no final, ela acabe se separando do próprio filho. Mas Frank a tranquiliza, dizendo que considera Henry como um filho. Essas palavras a deixam feliz e aliviada. No dia seguinte, a família faz uma última faxina na casa, preparando-se para a partida. Henry, no entanto, sente um conflito interno. Ele sabe que sua mãe está prestes a fugir com um criminoso e teme que, caso a polícia os capture, ela acabe perdendo a vida. Por um momento, pensa em denunciá-los, mas ao ver a felicidade de sua mãe ao lado de Frank, decide não fazer nada. Ainda assim, Henry sente a necessidade de avisar seu pai sobre a mudança. Então, escreve uma carta informando que está indo para o Canadá e que sua mãe nunca mencionou isso para ele. Cautelosamente, ele sai de casa e deixa a carta na caixa de correio do pai antes de voltar. No caminho de volta, um carro da polícia passa por ele. O oficial oferece uma carona para levá-lo até sua casa e, mesmo relutante, Henry aceita. Ao chegarem, o policial vê a mãe de Henry colocando malas no carro e começa a suspeitar da situação. Frank, que estava observando tudo de longe, percebe o perigo crescente e diz à mãe de Henry que precisam sair dali imediatamente, pois a polícia já está desconfiada. Depois disso, Henry e sua mãe vão até o banco para retirar todo o dinheiro da conta. Enquanto isso, Frank fica sozinho em casa. De repente, a vizinha aparece ali, surpresa ao vê-lo. Para evitar suspeitas, Frank se apresenta como um amigo da mãe de Henry que está apenas ajudando com algumas coisas. Convencida, a vizinha vai embora sem questionar mais nada. Pouco tempo depois, Henry e sua mãe retornam para casa. Frank os recebe com uma notícia preocupante. O pai de Henry ligou, pois recebeu a carta do filho. Antes que possam fugir, ouvem o som das sirenes da polícia se aproximando. O medo toma conta dos três. Frank, sabendo que não há como escapar, toma uma decisão difícil. Ele diz à mãe de Henry que deseja ficar ao lado dela, mas que para isso precisa se entregar à polícia. Para evitar que ela seja acusada de ajudá-lo, ele a amarra junto com Henry em uma cadeira, simulando um sequestro. Dessa forma, quando os policiais chegarem, não suspeitarão que ela estava ajudando um criminoso. Assim que a polícia invade a casa, Frank se rende sem resistência. Os oficiais imediatamente libertam Henry e sua mãe, acreditando que eles foram feitos reféns. Como resultado, Frank é preso novamente e levado de volta à cadeia.
Mais tarde, a mãe de Henry procura um advogado e expressa sua intenção de testemunhar a favor de Frank, explicando que ele nunca os machucou e que estavam juntos por vontade própria. No entanto, o advogado a alerta sobre as possíveis consequências. Se ela insistir em defender Frank, pode perder a guarda de Henry, que seria enviado para morar com o pai. Alguns dias depois, a mãe de Henry decide enviá-lo para morar com seu pai, acreditando que assim ele poderá focar nos estudos e construir um futuro melhor. Apesar de saber que essa é a melhor decisão para o filho, a separação pesa em seu coração. Ela sente uma imensa falta de Frank e, sempre que tenta visitá-lo na prisão, suas tentativas são frustradas, pois não lhe é permitido vê-lo. O tempo passa, e anos depois, Henry já é um jovem adulto. Ele constrói uma carreira de sucesso ao abrir um restaurante famoso, onde prepara bolos inspirados na receita que aprendeu com Frank. Seu talento na confeitaria o torna reconhecido. Um dia, Henry recebe uma carta de Frank. Nela, Frank expressa a saudade que sente dele e de sua mãe e menciona que, assim que for libertado, pretende reencontrá-los. A mensagem desperta em Henry um turbilhão de emoções e ele decide voltar a morar com sua mãe. Finalmente, após alguns dias, Frank é libertado. Assim que sai da prisão, ele reencontra Henry e sua mãe. O momento é carregado de emoção. Os dois se abraçam fortemente, deixando as lágrimas caírem livremente. E assim, o filme chega ao fim, encerrando-se com esse reencontro emocionante.